Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Tema do vídeo do Evangelho chama-se Abrir as Portas do Céu. Você quer? Está no livro Na Luz da Vitória, da Intervidas, José Carlos de Luca. E é baseado neste livro que nós vamos aos comentários. Chico Xavier, muito bem-humorado, dizia: tem gente que quer ir para o céu, mas vive fazendo o que o diabo gosta. Olha que afirmação interessante. Consta que Chico Xavier costumava narrar aos seus amigos uma pitoresca história de um homem que, ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, foi parar nas regiões espirituais inferiores por conta de seus deslizes morais, ficando assim frustrado quanto ao anseio de ser levado ao céu. Lá ele ficou por inúmeros anos, vagando em regiões de sofrimento. Até que um dia, arrependido do mal praticado, ajoelhou-se, rogou a Deus que lhe tirasse daquele local, que lhe permitisse trabalhar para o bem do próximo, a fim de que pudesse finalmente subir aos céus. Foi então que um espírito de muita luz lhe surgiu a visão e lhe disse: se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. A partir desse conselho, o homem arrependido mudou seu comportamento. Quando ele via dois espíritos brigando, ele tentava reconciliá-los. Quando ele via alguém ferido, buscava dar-lhe remédios. Quando ele encontrava alguém nervoso e irritado, ele procurava agir com calma e paciência. Quando alguém o acusava, ele buscava sua paz no perdão. Fez-se companhia dos solitários, amigo dos equivocados, irmãos dos sofredores. E foi assim que suas boas ações chegaram ao conhecimento do chefe daquela região do mal. Chamado a depor para explicar seu estranho comportamento, o homem agora renovado, ele afirmou que essa seria sua conduta dali por diante, que outra coisa não queria fazer a não ser ajudar os outros, isto é, o próximo. O representante das trevas, com um olhar enigmático, disse-lhe
que o inferno não se prestava àquilo, que ele estava perturbando as leis daquele lugar e que por tal razão ele seria imediatamente expulso dali e foi parar no céu. Aí está, meus irmãos, uma história que merece a nossa reflexão, não apenas para nos alertar quanto ao nosso destino depois da morte, mas, sobretudo, para o destino que estamos escolhendo todos os dias. E eu, Hélio, tirei 2 lições para mim, as quais eu gostaria de dividir com você. Cada um está onde se colocou. Essa história que acabei de contar, o homem não foi para as regiões felizes do mundo espiritual, porque os seus atos aqui na Terra, na experiência física, em sua grande maioria, acabaram trazendo infelicidade para ele e para o próximo. Machucou corações, traiu sentimentos, viveu exclusivamente para si mesmo, tratando os demais como objetos do seu prazer. Apesar de ser bastante dedicado à religião espírita que professava na terra, eu recordo as palavras do Cristo, já citado em outros vídeos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. O irmão desta história contada por Chico foi um ouvinte da palavra, mas não um praticante. Conjunto de suas atitudes o levou a uma região espiritual equivalente ao padrão do seu comportamento. Por isso, meus irmãos, nós que temos a bênção de sermos expositores, educadores, evangelizadores, muito cuidado com o que a gente prega. Porque não adianta eu pregar, eu necessito pregar e exemplificar acima de tudo. Porque são a prática daquilo que eu professo que me levará para as regiões mais felizes da espiritualidade. Tal fenômeno, portanto, ocorre não apenas no momento da nossa desencarnação, mas já aqui, em nossa esfera física. Cada um de nós, portanto, está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo seu modo de viver. Cada um de nós está onde colocou com os seus atos, palavras e pensamentos. Porque a paz, a felicidade, já pode ser conquistada já nesta vida, através das palavras, dos pensamentos e de nossas atitudes. Mude por dentro para mudar por fora. Quando o homem pede a Deus para deixar o inferno na história, o espírito de luz que o atende não o transfere imediatamente, mas dá a ele a senha capaz de fazer isso. Haja no inferno como se estivesse no céu.
e o céu te ajudará. Muitas vezes, meus irmãos, nós desejamos que a nossa situação exterior mude, para que nós mudemos depois. E dizemos algo mais ou menos assim: se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria um excelente empregado. Se eu tivesse uma família bacana, eu seria mais legal em casa. Se eu vivesse no exterior, eu poderia até trabalhar de garçom. Se eu não fosse doente, eu faria alguma coisa boa para as pessoas. Se eu fosse rico, eu ajudaria os pobres. Essas atitudes, meus irmãos, nos deixam no inferno da inércia, do comodismo. E a chave da felicidade é agir positivamente quando a situação for negativa. É no meio da adversidade que podemos mostrar o nosso valor. Eu vejo o exemplo de Chico Xavier, que durante sua encarnação na Terra teve muitos problemas, adversidades, dificuldades em sua vida. Ficou órfão aos 5 anos, teve uma infância com muitas privações, experimentou inúmeras enfermidades ao longo da existência, enfrentou preconceitos de toda a ordem, pois como médium, ele foi até acusado de louco e de charlatão. Chico Xavier viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles, como se estivesse no céu. Nunca revidou uma ofensa, não se tornou uma pessoa amarga, vingativa ou complexada. A todos tinha uma palavra de bondade, um prato de comida, um livro, um cobertor. Era gentil, manso, meigo, dócil no trato com as pessoas. Afirmava que não tinha inimigos. Ninguém saía de sua presença sem a luz do seu coração. Alguns dirão, mas isso é extremamente difícil. Eu acredito, meus irmãos, que a dificuldade esteja mais no ato de mudar, de agir, diferentemente do que temos feito. E pararmos de exigir um céu que não ajudamos a construir. No entanto, se olharmos os resultados positivos que alcançaremos com essas mudanças, que nada mais são do que um alinhamento das nossas atitudes com aquilo que Deus espera de cada um de nós, haveremos de entrar no céu, aqui na terra mesmo. São abençoadas palavras de Marianne Williamson, que diz: à medida que nos concentrarmos em ser as pessoas que Deus quer que sejamos, uma trilha de luz se abre diante de nós para aliviar nosso caminho. As circunstâncias começam a se harmonizar à medida que encontramos mais harmonia dentro de nós. Podemos dizer quando uma situação está no fluxo, quando não estamos mais remando contra a maré,
quando há menos tensão envolvida em fazer alguma coisa acontecer. O esforço para nos alinhar com o segundo, sagrado, é muito bom. E nosso maior poder para afetar as situações externas é mudar. Quando esse esforço passar a ser o centro da nossa vida, as portas do céu começarão a se abrir para nós. Portanto, meus irmãos, se você sonha em ir para o céu, pare, deixe de fazer aquilo que o diabo gosta. Mude, ainda dá tempo. Nós podemos ainda hoje abrir as portas do céu. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Logo, logo nos reencontraremos.